Boa tarde, amigos. Começando mais um Ponto a Ponto. Nessa tarde de domingo, festiva já, né? Estamos chegando no Natal, então as festas começam bem antes. Então esse clima de festa já nos contagia. Então todos vocês que nos assistem aí, mesmo os que estão com festa em casa, todos que estão aí pela Rede Amigo Espírita, TV FEB, Rádio Fraternidade, cheguem mais para participar da nossa conversa, que hoje recebe a Dilma Carvalho, né? Para falar sobre o nosso Mestre Jesus e o Espiritismo, essa relação entre os dois. Então, se você tem curiosidade sobre o assunto, nosso amigo Carlos está aí no chat da Rede Amigo Espírita para responder, para me passar as perguntas, os comentários de vocês e aqui a gente ir conversando. Você sempre faz parte desse nosso bate-papo. Então, Edilma, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer: se a gente toma como base que Jesus era um ser perfeito, né? Quando ele veio à Terra ele já era perfeito. Então como é que a gente pode interpretar em alguns momentos, quando, por exemplo, no evento dos Vendilhões do Tempo, que ele mostra aquela ira, que ele derruba as barracas, que ele expulsa as pessoas dali, ou que quando ele questiona por que me abandonaste? Então aí a gente vê uma ira, uma dúvida. Será que esse ser perfeito realmente tinha esses sentimentos de ira, de dúvida, de questionamentos contra a divindade? Vamos analisar, vamos refletir primeiramente o seguinte. O Espiritismo nos traz a concepção da existência de Jesus, mas ao mesmo tempo nos ensina o processo evolutivo de formação do ser inteligente. Com a informação espírita nós aprendemos que o ser inteligente, para adquirir um pouco de consciência, para adquirir o mínimo de consciência ou consciência de si mesmo, ele passa na trajetória evolutiva 1,5 bilhões de anos. E para compreendermos nesse processo a posição de Jesus frente à humanidade e frente a nós mesmos como seres integrantes dessa humanidade, Emmanuel nos ensina no livro A Caminho da Luz que Jesus participou do planejamento de formação da Terra, da comunidade de espíritos superiores que organizaram a formação da Terra. Fizeram todo o planejamento de extração da massa do Sol para a formação da Terra. Ou seja, quando aproximadamente, segundo estimativas da ciência, há 4,5 ou 5 bilhões de anos, quando a Terra foi formada, Jesus já era um ser, eu vou utilizar expressões mais práticas, hiper super evoluído. Hiper super evoluído. O que significa dizer que nós que estamos na trajetória de evolução, chegando ao estágio atual, depois de 5 bilhões de anos de Terra, aproximadamente, e estamos aqui raciocinando sobre Jesus e a participação dele na humanidade, pouca compreensão teremos da natureza desse ser no seu processo de interação com a matéria. Vamos compreender bem. Ser superior não é ser passivo. Ser superior não é ser negligente. Ser superior não é ser, diríamos assim, aquele que observa, contempla e não participa do processo. Ora, Jesus estava numa época, uma época que a predominância era da agressividade e da violência. Hoje a gente até reclama da agressividade e da violência, mas analisando moralmente, nós estamos num estágio muito melhor do que na época. E Jesus teria de ser não somente compreensivo, amável, não é? Do amável, o amoroso, o sereno, mas ele também teria de ser forte, pulso firme, não é? E sério nos seus propósitos. Agora, vamos ao seguinte fato: o que aconteceu lá realmente e o que foi escrito e transportado para nós é que tem traduções, escritos. Ora, para a gente compreender bem como isso se passou, o que foi escrito na época já foi escrito sobre a ótica da pessoa que escreveu. Segundo,
À medida que o tempo foi passando, ao longo do tempo existiam os escribas, aqueles que faziam as escritas dos livros manualmente, como não existia as gráficas, não existia a impressão gráfica como existe na atualidade, né? Gutenberg não tinha inventado ainda a impressora. Então, de lá para cá, nós vamos ter muitas inserções, muitas alterações. Agora, no geral, devemos fazer como nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. É compreender Jesus na sua mensagem e na sua essência, e não nas contradições apresentadas em textos ao longo do tempo. Ora, na atualidade a gente fala alguma coisa e em tempo real nós vamos ser mal entendidos. Vamos analisar alguém que falou aramaico, hebraico, numa época que houve traduções e mais traduções. As traduções que chegaram para a gente chegaram do grego ou do latim. E mais recentemente é que tem estudos direto do hebraico para nós. Mas, como essas traduções fizeram interpretações e como interferências aconteceram? Mas compreendendo a personalidade de Jesus, vamos compreender um ser que estava a lidar através de um corpo físico, nivelando o seu entendimento, a sua linguagem ao pessoal de uma época. Se ele estivesse hoje, utilizaria talvez uma linguagem mais moderna, não é? Se utilizaria a linguagem do presente, utilizando as referências do presente. Mas todos os exemplos dados por ele para explicar a forma didática de utilizar parábolas, toda essa forma foi utilizada a cultura de uma época. Se a gente abstrair essa cultura e procurar entender a essência do que ele nos transmitiu, essa essência ela diríamos assim, intocada. Achei interessante o que você falou com relação a esse pulso firme, né? Porque eu acho que aí ele deu outro exemplo. Se você defende determinadas posturas, você, por mais passivo que você tenha que ser, você não pode se manter assim, calado diante da contrariedade daquilo que você defende, né? Então ali ele mostrou, as pessoas têm que ser passivas. Eu sou o exemplo da passividade? Sou. Mas eu também não me furto a me colocar à frente de um ideal e defendê-lo, né? Que eu acho que a gente ainda está engatinhando. Muitas vezes a gente não está ainda tomando as posições corretas. Acho que ainda nos falta isso, né? Pois é, você citou a posição dele, a postura dele diante dos vendilhões do templo. Uhum. Ora, se ele tivesse silenciado diante desse processo, como estaria hoje? Se ele não silenciou e se ele foi duro para com os vendilhões do templo, ainda hoje nós vamos ter os vendilhões do templo em grande quantidade, em grande monta, e no Espiritismo nós devemos ter muito cuidado para não comercializar o ensino dos Espíritos. E na doutrina espírita o que há de maravilhoso é que nós aprendemos de imediato: dai de graça o que de graça receberes. Então Jesus trouxe esse exemplo para nós. Ele foi contra os vendilhões do templo, existiu uma expressão dele para isso, e nós devemos compreender a essência do seu ensinamento. Algumas religiões defendem que Jesus volta à Terra, né? Como é que nós podemos ver essa interpretação? Será que existe a possibilidade de Jesus voltar à Terra? Primeiro o seguinte: Jesus nunca foi para voltar. A realidade, quando a gente estuda a doutrina espírita, ela se torna palpável para nós. No conceito geral diz que Jesus morreu. Para nós, Jesus apenas deixou um corpo de carne, se apresentou normalmente depois que deixou o corpo de carne, se apresentou aos discípulos, ainda conviveu com eles nesse período, tendo a tipificação clara
da presença de um espírito corporificado nas relações com as pessoas. Primeiro, sobre esse aspecto. Segundo, Jesus como o espírito que, para nós, como a doutrina nos traz, na questão 625 do Livro dos Espíritos, é o nosso modelo e guia. Jesus, ele nunca descurou um só instante da humanidade. Aprendemos na doutrina que a Terra, ela é uma esfera circuncêntrica, composta de 7 camadas, 7 esferas circuncêntricas, em que uma delas, somente uma delas, é de natureza física como a nossa. Aqui, André Luiz, o espírito André Luiz, que psicografou a obra Evolução em 2 Mundos e Mecanismo da Mediunidade, através de André Luiz, ele chama soma, que é o nosso corpo, e psicossoma. O soma e o psicossoma são veículos físicos de expressão. Veículo físico de expressão. Então, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter simplesmente Jesus deixando um veículo físico de expressão, assumindo outro veículo físico de expressão, o que ele tem para se expressar na esfera mais elevada do planeta, para participar do planeta e da comunidade, diríamos assim, desse canto do universo. E, nesse processo, ele administra a escola, administra o presídio. A Terra é uma escola, a Terra é um presídio, a Terra é um hospital, a Terra tem as suas peculiaridades. E nesse processo, Jesus esteve aqui, transmitiu um ensinamento, não somente um ensinamento de conteúdo moral, mas um ensinamento de conteúdo prático. Ele trouxe para nós a realidade dos chamados milagres e demonstrou para a gente como acontece, demonstrou para nós como acontece a comunicabilidade dos espíritos. Ele se comunicou direto, apesar de que muitos dizem que aquilo foi um privilégio dele e não de outros, mas Jesus continuou, estava antes de reencarnar, cuidando desta humanidade, desde a formação do planeta, e continuou a cuidar da humanidade em todos os seus âmbitos. Então Jesus não foi. Jesus continua a cuidar de cada criatura, na escola da vida, no hospital da vida, no auxílio à restauração da dor, na compreensão dos defeitos pessoais, nos ensinando a transformação interior para que sejamos melhores. Brilhe a nossa luz, como ele nos diz, sejamos deuses. Não sejamos os deuses, os arrogantes, os poderosos, mas os simples, os co-criadores, como nos diz André Luiz. Co-criadores no seu mecanismo mais sublime, de auxílio à transformação da natureza através da nossa intervenção. Jesus não volta porque ele nunca nos deixou. Ainda bem, né? A gente já tem interações aqui. A nossa amiga Cécia Bragança, ela coloca assim: bendita seja a doutrina consoladora e prometida por Jesus para espalhar o amor, fraternidade, luz e esperança a todos. Enxuguemos nossas lágrimas, é hora de mostrarmos a nós mesmos o quanto somos gratos pela demonstração eterna de amor e auxílio mútuo que Deus nos dá todos os dias. Realmente, Cécia. E a Tatiana Lourenço comenta o seguinte: Cristo nunca se foi, nunca nos deixou, ao contrário de nós, que não vamos até Ele, né? Aí a Tatiana Lourenço pergunta aqui: eu gostaria de saber referências à personalidade de Cristo, através da doutrina, livros e palestras. Você tem algumas personalidades, então passa aí para a nossa amiga Tatiana Lourenço. Na doutrina espírita, todo o trabalho espírita é realizado em torno do ensino de Jesus e em torno de Jesus. Todo o ensino espírita, você não tem uma obra espírita que não traga o ensino dele. Para que a gente possa compreender bem a respeito
de Jesus, ou a postura dele, ou a posição dele na humanidade, veja o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que é a história espiritual do planeta e situa bem quem é Jesus para nós. Se você for analisar a obra de Emmanuel, ele nos traz comentários a respeito da participação de Jesus e do ensino de Jesus, como de Paulo e dos seus discípulos, em obras extraordinárias, em mensagens curtas, todas com significado do dia a dia e da nossa transformação moral, como Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Essas obras trazem a respeito, na verdade, análise do ensino de Jesus e traduzindo uma personalidade de Jesus. Jesus doce, Jesus companheiro, Jesus amigo. Você quer uma obra que traz sobre a personalidade de Jesus? O Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a peculiaridade de analisar apenas o ensino moral de Jesus, isso está na introdução do Evangelho. Essa obra diz a respeito de Jesus, da primeira página à última página. E o convite é sempre a viver o ensino de Jesus na sua integralidade. Não é viver analisando o outro. Estávamos observando hoje como é prático observar outras pessoas e fazer um julgamento rápido, quando Jesus nos solicitou para não julgar. Todo o nosso caminho é de convite a sermos repetidores, não somente repetidores automáticos, mas conscientes, por hábitos transformados, do ensino de Jesus. Maravilha. Então, pessoal, quem quiser ainda continuar participando das perguntas, só mandar pra gente, que a gente está aqui respondendo a vocês. A outra pergunta, a gente falou sobre a ressurreição de Cristo, né? Após 3 dias ele ressuscitou. O que nós podemos retirar nesse fato? Porque a gente sabe que as ações de Jesus foram muito bem trabalhadas, pensadas, programadas. Então, acho que aí eu queria passar alguma informação, né, nessa ressurreição. Então, o que nós podemos extrair dessa informação? O que precisamos extrair com clareza nessa informação é imortalidade. Imortalidade. Nós somos essencialmente mortais, é o que a doutrina espírita nos ensina, é um de seus princípios, e nos traz isso profundamente. Ao analisarmos imortalidade, nós vamos verificar que nós temos uma origem e temos um destino. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, já na parte final da resposta dessa questão, a afirmação: em a natureza tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo, que por sua vez já foi átomo. Ora, se nós, como seres inteligentes, começamos a nossa trajetória lá na infraestrutura da natureza, no elemento minúsculo, como componente atômico, nós vamos atingir um estágio máximo de espírito puro em gradações sempre infinitas. Jesus, naquele momento, ele estava a nos trazer não a perpetuidade de um corpo biológico, mas sim a perenidade do ser inteligente, do ser que sente, do ser que pensa, do ser que ama. Ele, em outras palavras, ele diz: olha, eu vou dizer para vocês que eu sou imortal, como todas as pessoas são imortais. Ele demonstrou isso com Lázaro. Ele disse: Lázaro não morreu. E foi lá e trouxe Lázaro ao dia a dia. Porque Lázaro estava, em verdade, no estado de catalepsia ou de letargia, trazendo ele para a realidade do dia a dia. Não é que Lázaro, tempos depois, permaneceu aqui entre nós no corpo físico, porque veio a perder o seu corpo físico e voltar para o mundo espiritual. O que Jesus trouxe para nós nessa mensagem
não foi outra coisa. Imortalidade. Porque a imortalidade, ela ao ser compreendida, ela modifica todos os nossos parâmetros de vida. Se eu compreendo que sou imortal, eu passo a vida toda estudando porque vou aproveitar esse ensinamento depois. Se eu sei que sou imortal, eu não vou nunca tentar o suicídio porque eu sei que não morro. E eu devo aproveitar as circunstâncias no processo reencarnatório para promover as transformações necessárias para mim, em meu interior, para chegar de volta no mundo espiritual, brilhante, luminoso, e tendo restaurado todas as falhas cometidas, ou pelo menos a maior parte das falhas. Ninguém se torna perfeito da noite para o dia, mas uma certeza a doutrina nos traz. Nós somos imortais e a doutrina não é pioneira nisso. Quem trouxe início foi Jesus e todos os outros grandes iniciados da humanidade trouxeram esse ensinamento. Em síntese, Jesus, ele não quis dizer o corpo é imortal e ressuscita e aparece do corpo e junta os átomos novamente, de modo algum. Jesus saiu do corpo, demonstrou isso no dia a dia. Os fenômenos de comunicação dele, da presença dele nos dias posteriores com os discípulos demonstra isso. Isso é uma análise específica, mas ele trouxe para a gente um entendimento de transformação, de modificação, de que todos os seus ensinamentos seriam úteis todos os dias de nossa vida. E todos os dias de nossa vida não é da vida física presente, é da nossa física, da nossa vida enquanto ser inteligente, antes do corpo físico e muito além do corpo físico. Essa compreensão traz tanta transformação que faz a gente compreender os grandes iniciados, os grandes mártires da humanidade. Como é que alguém ouviu o ensino de Jesus e enfrentou a crucificação posteriormente? Como é que alguém ouviu o ensino de Jesus, procurou vivenciar este ensino e enfrentou as feras nos circos? Como é que alguém aprendeu o ensino de Jesus, procurou viver o ensino de Jesus e enfrentou perseguidores, caluniadores com serenidade e com harmonia? O exemplo de que nós somos imortais nos marca. Então ele trouxe para nós imortalidade e uma marca para a nossa personalidade, de sermos produtivos sempre. Sempre produtivos para nós, no que se refere ao nosso aprendizado intelectual e nosso aprendizado de sentimentos, a nossa transformação moral. Com relação a essa questão, nós temos uma pergunta para a nossa amiga Denise Cristina, que ela diz o seguinte: em relação à aparição de Jesus 3 dias após a sua morte, poderia ser aquela mediunidade de materialização? Sim. Na verdade, a gente diria corporificação. Jesus precisou de elementos materiais para se apresentar. Primeiramente, o privilégio dele se apresentar inicialmente a uma mulher e não aos discípulos, a uma discípula. Ele se apresentou primeiro a uma discípula. E na formação do seu corpo, inicialmente ela confundiu ele com o jardineiro. A doutrina nos ensina que no primeiro momento da utilização da matéria vital, ou chamada ectoplasma, para a corporificação, no primeiro instante ela toma as feições do seu proprietário. E no momento que ele era o proprietário era o jardineiro. No momento da materialização realizada, os espíritos, quando se materializam, inicialmente, no primeiro instante, a aparência deles é a do médium. E vai se transformando até assumir a aparência da personalidade da entidade comunicante. Então ali, com Jesus,
ele estava utilizando uma matéria biológica de um terceiro, que não a dele, para se apresentar. O pessoal está conversando aqui nas redes, no chat, e aí surgiu uma questão. Por que só após 3 dias? Por que esse prazo? Nos escritos tem a seguinte colocação: os 3 dias, Jesus, ele desceu. O que é esse desceu? Foi ao inferno, como diz normalmente. Jesus, ele foi às regiões necessitadas da terra, para resgatar, naquele momento, milhões de espíritos que estavam no ponto de serem resgatados. Então, Jesus... Como se ele desceu a mansão dos mortos, né? Jesus desceu a mansão dos mortos. Ele foi nas regiões inferiores da terra, que são inferiores ainda, por serem produto da mente de todos aqueles que lá habitam, porque quando todos que lá habitarem pensarem de modo luminoso, será uma região luminosa e não uma região destinada à escuridão. Mas Jesus foi lá para resgatar, para auxiliar com a sua presença maravilhosa, a sua presença, diríamos, divina, todos aqueles espíritos que estavam no ponto de serem resgatados. Então, esse processo foi um processo de aprendizado. E como ele mesmo disse, quando ele se corporifica, que ela tenta tocar nele, ele diz: não toques em mim, ainda não fui ao Pai. O que ele diz ali? Não toques em mim. Ali tinha uma seguinte expressão. A literatura espírita e a literatura da parapsicologia nos mostra fenômenos de aparições. E nos Estados Unidos, uma pessoa intrigada porque um espírito aparecia na casa dela todas as vezes e passava por todo mundo, e essa pessoa tentou abraçá-la. E no abraço queimou a sua parte do corpo que tocou naquele contato materializado. Obviamente que o outro desmaterializou, mas ele ficou, porque ali tem uma quantidade de energia muito grande, intensa. Então, naquele contato inicial traria problemas para o corpo biológico de quem tivesse o contato. Então, não toques em mim. O que nós vamos ter ali é simplesmente Jesus na transição entre a realidade física, a realidade espiritual, e desempenhando o seu papel de líder, de resgate de milhões de espíritos, enquanto ainda estava na transição. Todos nós passamos pela mesma transição, que demora segundos a dias. De Jesus, você diz 3 dias. Se formos observar ou analisar sob o ponto de vista da libertação do vaso físico, eu diria que para Jesus foi questão de segundos. Mas ao processo missionário de Jesus, não demorou somente 3 dias. Demorou mais tempo de convivência e depois, paulatinamente, de convivência na liderança de todos os outros ao longo da nossa história. Em outra passagem na Bíblia, fala sobre a tentação de Cristo, né? Que Cristo foi tentado por espíritos inferiores. Aí eu pergunto, realmente Cristo foi tentado? Olha, os espíritos inferiores podem até ter tentado. Por quê? Porque da natureza do ser inferior perseguir, pressionar, não é isso? Agora, chegar na natureza de Jesus e perturbá-lo, aí é que está a grande diferença. Para que a gente possa sentir que até a intenção dos inferiores de terem realizado, de terem tentado realizar uma perturbação em Jesus, isso aí a gente tira de letra. Vamos dizer, não vamos discutir isso. Agora, afetou Jesus, ou chegaram a próximo de Jesus, chegaram a perturbá-lo, a abalar a sua estrutura? De modo algum. Por quê? Vamos sentir a presença de Jesus como um ser superior no momento que ele curou o endemoniado de Gadara.
ele, com a presença dele, quando ele curava, ele simplesmente determinava o afastamento. No Livro dos Espíritos traz a afirmação para a gente de que o espírito superior, só a presença dele impõe respeito ao inferior. Então, só a presença de Jesus estaria a impor respeito a todos que ali estavam. Poderiam até estarem com raiva, com ódio dele, com esse sentimento, porque ele estava libertando pessoas. Com relação àquela aparição de Jesus, a mulher que você comentou, né? Sim. Primeiro ele apareceu a uma mulher. Aí a nossa amiga Célia Bragança, ela comentou o seguinte: Jesus foi um dos primeiros feministas porque acreditava que a mulher tinha os mesmos direitos que o homem no processo de evolução. A brincadeira que não, mas assim, Jesus era muito democrático a todos, né? Porque aí, como eu digo, ele não nos via como homens ou como mulheres, mas como seres em evolução. Isso, Jesus, ele estava a identificar a todos por igual. Todos por igual. Na literatura espírita nós temos uma história que ela é fantástica, ela traz pra gente uma realidade bem palpável dessa natureza de Jesus. É no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, quando Jesus, na casa de Pedro, e tentam apedrejar uma mulher e perseguir essa mulher, e Pedro, com a sua personalidade, diríamos assim, entre aspas, até bruta, não é? Ágil para a sua época, ele tenta julgar aquela mulher. Jesus ensina que não se deve julgar e que deve compreender o comportamento de todas as pessoas. Nesse mesmo livro, em Jesus no Lar, em todos os outros exemplos, Jesus recebe na casa de Pedro todas as mulheres, as crianças, os adultos, os velhos, porque na verdade, como a doutrina espírita nos traz, e isso a gente traz de Jesus, nós somos seres inteligentes em evolução, que assumimos corpos masculinos ou femininos na nossa trajetória de aprendizado do universo. Portanto, a mulher e o homem em Jesus é absolutamente igual. É o mesmo ser. Nós somos seres únicos, né? Quando a gente chega lá, a gente não tem sexo, né? E os espíritos nos trazem que a gente reencarna como homem ou como mulher. Né? A Tatiana Lourenço colocou o seguinte: essa interpretação vem do sentido de transformar Cristo em homem comum pelas religiões antigas, porque não conheciam ainda. E a Cési coloca o seguinte: agora aquela parte do deserto e ser tentado nele, creio para mim que foi muita alegoria. É como você falou, eles podem até ter tentado, né? Tentaram, a tentação está aí. Na tentativa deles de desestruturar de alguma forma, mas Jesus é Jesus, não tem como comparar, não tem como abalar. Isso. Jane, vamos se colocar o seguinte, para nós aqui, os espíritos, quando a gente realiza um trabalho espírita, os espíritos que não gostam do trabalho, eles vêm tentar a gente. Muitas vezes conseguem. Mas se a gente for perseverante na atividade espírita, a gente se liberta e ainda auxilia na libertação deles. Foi o que fez Jesus. Jesus recebeu cada um que o tentou e libertou muitos. E continua libertando até hoje. Jesus continua libertando cada um dos seus inimigos. Por quê? Porque ele compreende que ser inimigo de Deus, inimigo de Jesus, inimigo do bem, inimigo do amor, é pura ignorância, e há uma necessidade de educação. E educação como síntese da vivência do amor e da instrução. Outra pergunta que eu queria lhe fazer, eu vou até lhe colocar na saia justa agora. Sim. Será que não seria muito pretensioso de nós espíritas considerar a doutrina como consolador prometido por Jesus? Será que somos nós realmente esse consolador? Será que não é pretensão assim de achar, não, esse consolador somos nós?
a doutrina e o seu trabalho, a sua mensagem. Vamos lá. A doutrina espírita, afirmo sem a menor sombra de dúvida, é o Consolador. É o Jesus que retorna. Como? Jesus prometeu o Consolador, mas ele disse, primeiro, eu vou pegar pelo um ponto-chave, o Consolador ficará convosco eternamente. Como é que uma pessoa pode ficar com cada uma das criaturas humanas eternamente? Não há como. Uma doutrina, sim. Uma doutrina pode ficar comigo para sempre, uma doutrina pode ficar com você para sempre. Um ser inteligente, não. Um missionário, não. Um missionário vai ficar com meia dúzia de pessoas, mas vai ficar com 50 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, mas ele não vai ficar com 6 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Ora, primeiramente, eu vos enviarei um Consolador que ficará convosco eternamente. Então, personificado não há como. Mas sim, como doutrina, sim, é possível permanecer conosco. Ensinará tudo que eu ensinei e muito mais. Eu vou utilizar esse detalhe para fazer a caracterização. Diante do doutor da lei, que o indagava sobre o renascer, Jesus disse, em verdade vos digo, se não nasceres de novo, não entrarás no reino dos céus. Ele disse, como é que eu posso voltar ao ventre de minha mãe? Jesus foi prático, disse, olha, vós que sois doutores da lei, não sabes? O que era isso? Senão processo reencarnatório. Ele ensinou o processo reencarnatório, outro momento típico do processo reencarnatório. Senhor, não haveria de vir o Elias antes de vós? E Jesus respondeu, o Elias veio e fizeram dele o que bem aprouveram. E está lá textualmente escrito, e os discípulos entenderam que se tratava de João o Batista. Ora, João Batista, que seria o Elias prometido. Ora, vão ter outros itens sobre reencarnação, mas aí é uma questão específica. Jesus ensinou reencarnação. Jesus ensinou imortalidade e deu exemplo de imortalidade. Jesus ensinou a pluralidade de mundos habitados. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Para não citar muitos outros detalhes. Jesus, ele trouxe para nós a comunicabilidade com os espíritos. Ele foi ter reunião com Moisés, não é verdade? Que se materializou Moisés e Elias, se materializaram a ponto de os discípulos que estavam com ele de pedir para armar a tenda. Então Jesus deu exemplo de comunicação palpável. Jesus conversou com os espíritos obsessores. Afasta-te com a sua autoridade. Ora, trouxe para a gente sobre o processo reencarnatório, sobre imortalidade, pluralidade de mundos habitados. Trouxe para nós um entendimento claro da comunicabilidade dos espíritos. Trouxe para nós um entendimento amplo de Deus. O Deus amor, o Deus universal, o Deus da natureza. E nos nivelou como filhos de Deus. Nos nivelou como filhos de Deus, não somente ele como filho e todos os outros como criaturas separadas. Não. Todos são filhos de Deus. Ele diz, vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Ora, quando Jesus ensinou isso e prometeu o Consolador, ele diz, ensinará tudo o que eu ensinei e muito mais. O que o Espiritismo faz na sua primeira obra? Começa analisando sobre Deus. Depois analisa sobre a formação do ser vivo, a formação da Terra, a natureza do universo, nos 4 primeiros capítulos.
Nos primeiros capítulos da segunda parte, vem falar sobre encarnação, sobre reencarnação. Depois vem falar sobre a escala evolutiva dos espíritos. Imortalidade. Os espíritos vêm trazer para a gente a relação palpável de vida com o mundo espiritual e o mundo físico. Ou seja, está aí um ensinamento amplo de Deus, reencarnação, imortalidade, comunicabilidade dos espíritos. Se ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele estava trazendo o ensinamento de evolução espiritual. Ninguém vai ao Pai se não praticar cada um dos meus ensinamentos. Se não praticar cada um dos meus ensinamentos, se não viver, se não reproduzir, se não exemplificar, não vai chegar a ser espírito puro. Ou seja, é o que a doutrina espírita está a nos trazer. Consequentemente, sobre o aspecto do ensino de básicos da natureza do ser, como Jesus nos trouxe e dessas características, mas o Espiritismo nos traz também o ensino moral. O ensino moral do Espiritismo é o ensino moral de Jesus. E ensinou tudo que Jesus ensinou, só que com uma análise de todos os ensinamentos que Jesus não pôde transmitir na sua totalidade na época. Quando a gente analisa a justiça da reencarnação, que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a transformação moral no processo evolutivo, em que nós cumprimos numa trajetória de uma existência alterações para reestruturar vivências passadas, em que cometemos erros e temos que reajustar. Esse é um processo educativo. Ninguém vai ao Pai senão por mim, quer dizer, se não viver cada um dos ensinamentos. Então, nesse processo reencarnatório, nós estamos a adquirir cada transformação. E o Espiritismo nos traz os ensinamentos de Jesus com a ótica, o ensino moral com a ótica da imortalidade, o ensino moral de Jesus com a ótica da reencarnação, o ensino moral de Jesus com a ótica da evolução, o ensino moral de Jesus com a ótica de que não existe somente a Terra habitada. Até a Terra, ela tem 7 esferas, são 7 esferas circuncêntricas habitadas, uma física, e que existem milhões e milhões e bilhões de planetas pelo universo afora, em bilhões de galáxias habitados, desde espíritos do mais simples aos mais evoluídos do universo. Essa compreensão está no ensino de Jesus. Chegar ao Pai através de cada um dos ensinamentos dele. Então o Espiritismo, ao reproduzir cada ensino de Jesus com o acréscimo de este ensino estar analisado com cada um dos outros ensinos de Jesus, básicos, que não moral, que Jesus não pôde detalhar e que o Espiritismo traz em maiores detalhes, cai perfeitamente. Primeiro, vai permanecer conosco porque é uma doutrina. Nós vamos viver esse ensinamento e carregaremos conosco aonde estejamos. Segundo, nós vamos reproduzir cada um dos ensinos de Jesus com outras explicações, com outros aclaramentos, em que à medida que a gente evolua, a gente vai compreender cada vez mais. Portanto, não há que compreender que é uma pretensão. O Espiritismo é o Consolador. É preciso analisar friamente. E o que traz a beleza para mim da doutrina é essa possibilidade dela ser analisada criticamente.
E se a gente olhar para ela criticamente e ela resistir, aí é onde está a beleza extraordinária. Uma firmeza, né, das suas informações. Com outra curiosidade com relação a Jesus Jesus é um espírito como nós, que passou por várias vidas e chegou à posição de espírito puro e perfeito, ou não? Ele já foi criado nessa condição? A humanidade não tem compreendido bem os espíritos da natureza de Jesus, porque, ora, como eu disse, Emmanuel trouxe esse ensinamento. Quando houve a formação da Terra e toda a trajetória de evolução da nossa história, Jesus já era um espírito de natureza muito, eu vou dizer, hiper, super elevada, comparando conosco. Portanto, sempre encontramos em toda a história da humanidade Jesus já um espírito puro. Porém, como está na questão 540 do Livro dos Espíritos, tudo se encadeia na natureza do átomo ao arcanjo, que por sua vez já foi átomo, ao arcanjo. O arcanjo aí, nas outras religiões, são os espíritos, anjos, arcanjos, os devas. Para nós são os espíritos puros, os espíritos mais evoluídos da natureza. E quanto mais evoluído ele terá. Ora, quando Jesus começou a sua trajetória evolutiva como um átomo, foi em algum planeta aí, pelo universo afora. Teve a sua trajetória de 1,5 bilhões de anos para tomar consciência dele mesmo. E mais alguns bilhões de anos, Terra, para chegar ao estágio em que ele se encontra. Ora, compreendendo isso, Jesus iniciou a sua trajetória evolutiva como todos nós. Jesus não é o primeiro espírito na sua trajetória evolutiva a alcançar o estágio dele, nem será o último. Pelo que a doutrina nos ensina, Jesus, ele está dentro de uma comunidade que participa da administração do planejamento desse canto da galáxia, da nossa galáxia. Então compreenda, e todos que estão nos ouvindo nesse instante, que existem espíritos que comandam a nossa galáxia. Existem espíritos que comandam um grupo de galáxias. Como existem espíritos que comandam cidades, que administram o planeta, que administram regiões no mundo espiritual. Existem espíritos que administram conjuntos, constelações inteiras, galáxias e galáxias. Ou seja, existem espíritos de toda a gradação, até daquelas que nem imaginamos, e com capacidade de inteligência e sentimento que ainda não alcançamos. Portanto, claramente, Jesus, por ser um espírito dessa natureza, ele compreende a nossa natureza e ele reencarnou para nos ensinar. Não é Deus e não foi criado desse jeito, puro. Ele iniciou como átomo e chegou ao estágio que ele está lutando, trabalhando, sem preguiça. Teve a sua trajetória inicial como espírito primitivo, mas ao alcançar a trajetória de espíritos grandiosos, participa do processo grandioso de transformação da natureza e de educação de todos os outros espíritos que estão abaixo dele nessa trajetória. Assim como ele participa de uma comunidade em que tem espíritos muito mais elevados para ensinar. Para a gente compreender bem isso, nós vamos encontrar uma citação no livro de Emmanuel, Renúncia. Lívia, antes de reencarnar, Alcione. Lívia era a esposa de Emmanuel há 2000 anos. Alcione, ela estava em instrução numa região da constelação que é administrada pelos espíritos, pela comunidade de espíritos que Jesus faz parte. E ela toma conhecimento que o seu ser amado, que estava aqui
na região umbralina, iria reencarnar. Então ela deixa o seu estágio, o seu aprendizado, nesse mundo muito mais elevado, e se desloca para a Terra para pedir permissão para reencarnar com o seu ser amado. Então ela se dirige à esfera de Jesus. Veja que a natureza dela também é muito elevada, Alcione. E por que eu estou citando isso? Estou citando, primeiro, um espírito se deslocando pelo espaço em alta velocidade. Estou citando ela estudando em outro planeta, na nossa constelação. Ela se deslocando para cá para interceder no planejamento reencarnatório de um ser amado dela e pedir para reencarnar. Tudo isso está interagindo e compreender não somente a natureza do espírito como Alcione, mas compreender a natureza do espírito como Jesus. Você me fez lembrar agora, quando a gente lê que explica por que Jesus veio à Terra, né? E ele já ocupava o posto de governador da Terra, e uma vez que se fazia necessário que alguém viesse à Terra em pessoa para trazer a mensagem que a Terra precisava receber, ele disse: a responsabilidade é minha, então eu vou. Então ele não foi só enviado pelo Pai, foi uma decisão dele. Eu quero ir, a responsabilidade é minha, aqueles que lá habitam estão sob os meus cuidados. Isso. É a minha missão fazê-los evoluir. Então aí a gente não tem dimensão desse amor do Cristo. Porque às vezes quando a gente diz assim, não, Jesus foi enviado por Deus, a gente pensa que Jesus apenas foi obediente à ordem do Pai. Mas quando ele veio por amor a nós. E a gente ainda está longe de entender a dimensão desse amor. A dimensão do educador espiritual que é Jesus. Outra coisa que eu queria lhe perguntar, em outras passagens, Jesus curando cegos, aleijados, que era o termo que se usava na época. Aí a gente pergunta, se essas pessoas, a gente sabe já pela doutrina, que as doenças, as limitações físicas, mentais que as pessoas possam vir a apresentar, às vezes são necessárias dentro do seu processo evolutivo. Jesus, ao curar essas pessoas, não estaria então interferindo nesse processo evolutivo? A doutrina nos ensina que para que a cura se efetive é necessário que alguns elementos estejam a coadunar. E cada um daqueles que foi curado por Jesus estava com os elementos essenciais da sua estrutura no ponto da cura. O fato é que cada indivíduo daqueles que tivesse a fé suficiente para transportar uma montanha, a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles se autocurariam, mas não tinham. Então precisavam de um ser como Jesus para que pudesse completar o processo. E compreender claramente, nem todos foram curados. A gente vai analisar que nem todos foram curados. Assim, todos na época teriam sido curados. Foram curados aqueles que, primeiro, pediram. E segundo, que estavam com a sua estrutura espiritual pronta para ser restaurada. É tanto que ele dizia, ides, não peques mais. Que detalhe é esse de ides, não peques mais? Vai, tu recebestes agora os elementos essenciais de restauração da organização do seu corpo biológico. Observe o que eu estou dizendo. Porém, para que essa organização do corpo biológico permaneça harmônica, é preciso que você, ser inteligente, cultue ou viva essa harmonia. Não peques mais, ou seja, não cometa mais falhas para consigo mesmo. Vamos lá. Se a gente odeia, no momento que a gente alimenta o ódio, qual é a primeira vítima? Nós mesmos, não é verdade? No momento que eu entro em cólera, qual é a primeira vítima? Nós mesmos. Então, quando Jesus disse, ides, não peques mais, ele disse, ides, não odeie, não entre em cólera, não entre em vícios,
Não destrua o seu organismo, as suas oportunidades. Procure alimentar sempre o melhor. Ou seja, ele diz, do mesmo jeito que você chegou ao momento presente, que organizou o seu corpo para que eu pudesse dar energia suficiente para restaurar, para completar a restauração, aproveite, siga em frente e continue a utilizar essa energia de modo harmônico, de tal modo que não volte mais a se degradar. Então ele, quando efetuou a cura, se efetuou no momento preciso. E no momento atual, nós estamos nesse processo, reproduzindo. A gente, todos nós auxiliamos na cura de outras pessoas, auxiliamos, mas devemos auxiliar essencialmente na nossa cura. Maria e José, por que Jesus escolheu essa família para vir? A família espiritual, ela deve ser encarada antes da família biológica. A existência da família, ela é programada para a espiritualidade para promover a harmonia e auxiliar um grupo de espíritos auxiliarem entre si no seu desenvolvimento de transformação espiritual. Nós vamos ter desde famílias casuais, em que pessoas que não se amam, mas tiveram uma paixão, se unem e não conseguem resistir, não conseguem se manter juntos, até aqueles que são metades, entre aspas, metades eternas, né? As metades, eu vou dizer, imortais ou almas gêmeas, que permanecem juntos durante existências e mais existências, auxiliando uns aos outros e trazendo famílias. Vamos compreender que ali nós teríamos espíritos muito elevados para poderem receber um espírito também muito elevado. Essa trajetória teria que ser preparada durante muitos anos, na formação de corpo específico e na formação do padrão vibratório dos corpos específicos. Quando a gente estuda o processo reencarnatório, e a literatura espírita nos traz isso com clareza, a gente vai verificar que espíritos muito embrutecidos não podem reencarnar já nos corpos femininos atuais, através dos corpos femininos, porque poderiam causar transtornos e até a morte da mãe, do impacto tão intenso da sua vibração deletéria, da sua vibração densa. Assim como espíritos de grande raiz, muito elevados, eles não poderiam reencarnar, se aproximar do ventre materno e da formação do novo corpo, com todo o seu padrão vibratório elevado, porque ele iria danificar a formação do novo corpo. Então precisa-se que uma família, grupo de espíritos simpáticos entre si, que se amem, que se compreendam e que tenham uma similitude de padrão vibratório, para que juntos pudessem reduzir o padrão vibratório suportável no processo reencarnatório, para que naquele mecanismo eles estivessem a trazer a presença daquele espírito muito elevado, sem causar danos à mãe, ao pai, ao meio ambiente. Então teriam de estar todos harmônicos. E por que Maria, por que José, num processo desse? Uma criança, ela, por mais elevada que seja, ela vai expressar-se como criança. Apesar de que, como criança, ela vai ser vista como criança, e se ela já tem uma personalidade muito elevada, ela já expressa essa elevação desde nova. Na atualidade fica mais fácil compreendermos isso quando vamos encontrar as chamadas crianças gênio. Criança que já tem dons extraordinários desde criança. Então Jesus já tinha desde criança esses dons extraordinários
de ensinar, de transformar, de promover digamos assim, a movimentação dessa energia e desse ensinamento. Então teria de ter os pais capazes de compreender isso, capazes de lidar com esse fato. Quando nós vamos encontrar na atualidade pais que não sabem lidar com filhos que têm uma sensibilidade mediúnica muito aguçada, e tem pais que vão estudar espiritismo, diríamos assim, entre aspas, sob pressão da situação do filho. Nós temos acompanhado muitas situações desse tipo. Então você imagine espíritos quaisquer, como pai e mãe de um espírito da natureza de Jesus, se expressando de modo sábio, de modo inteligente, já desde criança. Portanto, Maria, José e aqueles que estavam em volta eram espíritos de grande jaez, capazes de compreender a presença marcante de um espírito muito elevado já se expressando enquanto criança. Já que nós está chegando no nosso limite de tempo já, eu vou fazer a última pergunta, que é: se Jesus é o nosso modelo, nosso guia, nosso governador, o que a gente pode entender? Como é que os povos que não têm esse modelo, esse guia, né? Como é que fica para eles essa ausência desse modelo? O planejamento elevado da humanidade se realiza de modo uniforme. Espíritos muito elevados, comandados ou administrados pelas esferas superiores, têm reencarnado na Terra ao longo de toda a sua história para trazer grandes ensinamentos. Se nós formos comparar a essência dos ensinamentos de Jesus com a essência do ensinamento dos grandes iniciados da história da humanidade, nós vamos encontrar o mesmo ensino sendo transmitido para toda a humanidade. O que nós vamos ter aí é simplesmente um padrão de ensinamento superior e de ensinamento elevado. O arcabouço cultural, o arcabouço social de cada um desses ensinamentos se deve às culturas locais. Mas em todas as culturas nós vamos ter a presença dos espíritos elevados administrados por Jesus. Ora, se em determinado momento da história nós vamos encontrar o mestre trazendo a síntese desse conhecimento na expressão máxima do amor, vamos esperar os milhares de anos de história pela frente para a gente ver que essa síntese ela estará presente em todos os corações humanos, em todos os corações, no estágio atual de evolução do planeta, de evolução de cada ser capaz de compreender o ensino moral que trouxe Jesus em síntese e que se reproduz em toda a humanidade. Jesus, ao trazer ensinamento, ele não fez uma discriminação. Ele fez mais um processo de inserção. E como mais um processo de inserção, Jesus nos trouxe a compreensão, através da doutrina espírita, de que cada ser inteligente, em cada parte do universo, ou em cada parte da Terra, vai compreender esse ensinamento independente do nome do espírito que trouxe. Maravilha. Edil, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo. Acho que todo mundo aí de casa gostou, que a gente conseguiu conversar bastante sobre o assunto. E assim, agora em primeira mão, né, eu queria dar uma grande novidade para vocês. 2015 vem com novidade. Mais um programa da grade do DECOM para vocês. É o programa Página Aberta. Vai ser um programa de estudo, né? Que está sendo feito com muito carinho, com muito cuidado para vocês. E a nossa proposta é cada vez mais aumentar a nossa grade para que a gente possa oferecer a maior forma possível de informação das
diversas formas que a gente apresenta para vocês. Então, apresentar o Página Aberta para vocês e pedir que vocês recebam de todo o coração, assim como vocês receberam o Evangelho Lá e o Ponto a Ponto. Lembrando também que 3 e 4 de janeiro, Divaldo Pereira Franco está aqui em João Pessoa, na Paraíba, aqui na Federação Espírita Paraibana. No dia 3, na sexta-feira à noite, tem uma palestra aberta ao público, gratuita, mas como o nosso espaço físico é limitado, a gente tem que limitar também a quantidade de pessoas. Então, chegue cedo, se organize para que você possa participar desse momento. E se quiser participar do seminário, entra no site da Federação Espírita Paraibana, faça a sua inscrição e garanta a sua vaga. Nesse momento que é único, né? A gente sabe que Valdo sempre traz palavras e ensinamentos maravilhosos. Então não percam de jeito nenhum. E como essa semana nós já estamos chegando no Natal, eu queria deixar a vocês o meu Feliz Natal. Esse desejo que essa data, que esse aniversário do Cristo, né, seja um momento de renovação em nossas vidas. Que realmente a gente possa entender esse amor supremo, esse amor incondicional, esse amor que a gente devia ter vergonha, né? Que nos constrange, tanto amor que é, porque Ele ama a todos os seus filhos, Ele ama tudo aquilo que nós podemos ser. Então, que nesse momento de Natal, de comunhão das famílias, que a gente possa se perdoar, que a gente possa procurar se entender, que a gente possa apertar os laços da família, apertar os laços de amizade, que esse momento que é de tanta alegria, que é de tanta emoção, possa nos ajudar, né? Que essa emoção que a espiritualidade trabalha, né? Usa e vai trabalhando a nosso favor, possa chegar ao coração de todos vocês e que essa emoção se torne em ação. Então eu queria mandar os nossos abraços aqui para Cécile Bragança e Tatiana Lourenço, né? Que participaram aqui do chat conosco e os demais, a todos da Rede Amiga Espírita, todos da TV FEB, Rádio Fraternidade, e até domingo que vem. Tenham uma semana de muita paz, muito amor e um excelente Natal para vocês.